Olá, este é o Senado Notícias Revista. Em reunião realizada na quinta-feira, senadores discutiram o andamento da vacinação contra o coronavírus no Brasil. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável por constatar a segurança dos imunizantes, participou do debate. A operacionalização do Programa Nacional de Imunização e outros esforços feitos pelo Ministério da Saúde na redução dos impactos da pandemia foram os principais temas do debate. Os representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aproveitaram para lembrar que não existe remédio registrado no Brasil para tratar a Covid-19. O eminente senador Fabiano Contarato pergunta se há algum medicamento registrado no Brasil para tratamento da Covid-19. A resposta clara é não, não há. Senadores questionaram se a Anvisa não pode apressar o processo de aprovação das vacinas. Com toda a competência do corpo técnico que eu sei que a Anvisa tem, por que não simplificar o processo de autorização diante do quadro drástico, dramático que nós estamos vivendo? Senhor presidente, eu não gostaria de lembrar os números, citar exemplos, mas só ontem à noite não tem um brasileiro que não tenha dormido sossegado diante de 1.910 mortes em um só dia, pior do que o início da pandemia. Nós percebemos que os tempos do Brasil não são tempos alongados. Só a título de exemplo, o Reino Unido concedeu a primeira autorização de uso emergencial no dia 1º de dezembro de 2020. E o Reino Unido avaliou esse processo em 82 dias. O Canadá, também uma autoridade de referência que tem similaridade de medidas com o Brasil, a primeira vacina foi aprovada no dia 9 de dezembro. O processo entrou no Canadá no dia 9 de outubro. A avaliação que a Anvisa vem fazendo dentro desses processos, ela é uma avaliação célere, uma avaliação que atende aos parâmetros de eficácia e segurança e qualidade para a utilização na população brasileira. É um trabalho de análise extremamente pesado, meticuloso e denso, mas é hoje a garantia de que o cidadão pode confiar nas vacinas que forem certificadas pela Anvisa. Ao contrário do que se possa pensar, não é possível para a Anvisa, de posse da caneta, autorizar de plano a toda e qualquer vacina ser disponibilizada no Brasil. Não é assim. É necessário que o desenvolvedor nos procure e nos apresente seus documentos para que então possamos fazer a análise. A agência é a recordista do mundo em velocidade. Vou repetir, 9 dias para o uso emergencial. Vamos falar aqui da Europa, 60 dias. Estados Unidos, 22. Estados Unidos tem 16 mil pessoas na FDA. Nós temos um décimo, 1.600. Canadá, 62 dias, Reino Unido, 82, Anvisa, 9 dias. Então, eu vou dizer para o senhor que eu não estou resignado com 9 dias. Nós queremos fazer em menos de 9 dias. Mas eu considero que a agência tem uma marca que nenhum outro lugar no planeta tem. O secretário executivo do Ministério da Saúde alertou que as pessoas que já tiveram Covid também devem ser vacinadas. Sugere-se um período de pelo menos 30 dias depois que a pessoa já se curou da doença para que seja imunizada, porque face a tudo que nós temos a aprender sobre a doença ainda, nós não temos ainda a garantia do tempo em que a pessoa estará protegida da doença, caso tenha sido acometida da doença, ou mesmo o tempo que estará garantida a imunização após a vacinação. Isso aí continua agora nos estudos clínicos de fase 4, que é a vacinação em massa da população brasileira. Para o presidente da Anvisa, mesmo quando o país estiver vacinando mais pessoas, algumas medidas sanitárias não devem ser abandonadas. Use máscara, efetue o distanciamento social. Higienize suas mãos com recursos que estão disponíveis, mercê de Deus, na maioria dos lares brasileiros, a água e o sabão. E, se possível, é claro, o álcool gel, sempre que disponível. Essas são as medidas. Os senadores aprovaram em segundo turno a PEC emergencial. Foram 62 votos a favor do texto e 14 contrários. Foi rejeitado o destaque da oposição que pretendia retirar do texto o limite de 44 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial. Os debates se concentraram neste tema, o valor do auxílio. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados. Os outros enganados, senhor presidente.
são os pobres, que pensam, que imaginam, que sonham, que para dar conta da cesta básica, do gás de cozinha, que está a R$ 105, 100 a R$ 105, precisariam de R$ 600 de auxílio. E vão, no máximo, receber R$ 200, R$ 250, com milhões deles que receberam em 2020 sendo excluídos na parcela de agora. É claro que gostaríamos de colocar aí no auxílio emergencial R$ 600 por 6 meses, porque até recuperarmos tudo o que perdemos, né, vai muito tempo ainda. Mas precisamos ter responsabilidade, saber de onde vai sair esse dinheiro. Não adianta. Não existe milagre, não existe mistério. 2 e 2 são 4. Precisamos ter responsabilidade e, por isso, tem que ser esse valor menor, que é o que nós conseguimos pagar. Mas precisamos voltar a ter a confiabilidade que o Brasil exige nesse momento dos investidores. Enfim, tocar a economia. Precisamos também da vacina. É só com a vacina que vamos conseguir retomar o nosso país. Em menos de 3 meses, eu posso assegurar esse vaticínio. Nós estaremos aqui de novo, remotamente, deliberando e aprovando cada um desses auxílios que nós tínhamos na emenda de ontem do PT. Cada um deles. E fazendo odes à sua importância, porque a pandemia não parou, ela está no seu auge. Nós estamos exatamente no replay do ano passado. Exatamente um ano depois, vivendo a mesma coisa, tendo que nos recolher, tendo que desacelerar. E esses recursos ajudariam a desacelerar de forma, aí sim, responsável. Fica uma pergunta ao líder Jean Paul, ao líder de oposição, ao líder do PT. A oposição quer dar um cheque em branco ao Poder Executivo no extrateto? Porque a supressão do teto de 44 bilhões de reais é dar um cheque em branco para o extrateto. O Senado também aprovou medida provisória que abre crédito para a adesão do Brasil ao consórcio de vacinas. 2,5 bilhões de reais serão liberados para a participação do país no consórcio internacional COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde e outras entidades. O texto aguarda a promulgação. Parece-nos inquestionável o apoio à importante iniciativa do governo federal, que será possibilitada com a abertura deste crédito extraordinário. Assegurar que a população brasileira seja incluída no acesso global a vacinas contra o coronavírus que se mostrem eficientes e seguras. É importante a imunização da sociedade brasileira para conter o avanço da pandemia, diminuindo o número de óbitos e pessoas hospitalizadas que aumentam, infelizmente, a cada dia. Além disso, com a vacinação, é possível a volta da normalidade, com o retorno das atividades corriqueiras da vida nacional, bem como a retomada econômica plena no Brasil. Também foi aprovada uma medida provisória que autoriza estados e municípios a comprarem vacinas contra o coronavírus. O texto aguarda sanção presidencial. A medida provisória autoriza estados e municípios a comprarem a vacina contra a Covid-19 se a União não adquirir doses suficientes para imunizar os grupos prioritários. O relatório da MP segue a mesma interpretação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Plano Nacional de Imunização segue como prioridade. O papel dos estados e municípios é complementar o número de imunizantes. As compras vão poder ser feitas sem licitação. Diante da urgência, e aqui apelo aos colegas senadores, não existe outra prioridade e outra urgência no país que não seja a vacina, a vacinação, a imunização dos brasileiros. A urgência de combate à pandemia impõe ao Estado a excepcionalização de regras de contratações em favor da vida. O que me preocupa, e seria importante, inclusive, que os líderes do governo aqui se manifestassem, é nós sabermos se essa medida provisória, transformada em lei, será objeto de novo veto por parte do presidente da República, que inclusive espera o vencimento do prazo máximo para a sanção, para então se manifestar contra o que aqui foi aprovado.
Os senadores ainda finalizaram a votação do projeto que cria os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO, uma ferramenta para atrair mais recursos para a agropecuária brasileira. O texto base já havia sido aprovado em fevereiro pelo plenário. 2 destaques ficaram para a votação desta terça-feira, mas acabaram sendo retirados. O texto segue para a sanção presidencial. A expectativa é de que sejam captados até R$1 bilhão nos primeiros 6 meses de funcionamento dos fundos. Só para agradecer tanto a liderança do Partido dos Trabalhadores, senador Rogério Carvalho, que vem retirar o destaque, como também a liderança do MDB, senador Eduardo Braga, e a senadora Rose de Freitas, que tinha o outro destaque, senador Fernando Bezerra, que era muito meritório, que era a redução da alíquota do imposto de renda, mas que, num acordo com o governo, se fazia necessário manter os 20%, conforme veio da Câmara dos Deputados. Sei o quanto esse FIAGRO será relevante, principalmente aos pequenos e médios produtores. Pelo projeto, qualquer pessoa pode financiar o agronegócio adquirindo cotas desses fundos, que farão aplicações em imóveis e empresas rurais, sociedades ou ativos que explorem atividades da cadeia produtiva agroindustrial. Os rendimentos do fundo serão tributados com alíquota de 20%. O senador Confúcio Moura foi eleito presidente da comissão temporária que vai fiscalizar e acompanhar as ações de combate à pandemia. A comissão vai atuar no controle e na fiscalização das medidas relacionadas à pandemia da Covid-19, inclusive da execução orçamentária e do Plano Nacional de Imunizações contra a doença. O presidente será o senador Confúcio Moura e o vice, o senador Stevenson Valentim. Todos nós devemos dar como é que deve se proceder esta comissão em 120 dias. Então tem que ser um trabalho intensivo, nós temos que nos fazer respeitar, e temos que dar respostas ao plenário toda semana. Toda semana eu vou escolher um dos membros da comissão para falar no Senado do que nós fizemos na semana anterior, para que todos os senadores fiquem sabendo do trabalho da comissão. O objetivo é garantir que as vacinas sejam distribuídas igualmente por todas as regiões do país e que sejam respeitadas as prioridades, dando sequência ao trabalho feito no ano passado por um colegiado semelhante formado por senadores e deputados. A diferença agora é que essa comissão vai ser composta somente por senadores. Nós sabemos que há uma deficiência muito grande no insumo, o único insumo, exclusivo insumo que resolve a doença, que é a vacina. A vacina, se ela for aplicada corretamente na população, logo nós teremos, com a imunização da população, um silêncio epidemiológico muito grande. Pessoas morrendo cotidianamente, ao número que nós chegamos hoje, 1.726 pessoas. Eu acho que tem uma distonia qualquer aí nesse processo, que a gente não consegue entender, porque o que diz o ministro não bate com as informações dos laboratórios, aquilo que a ciência pede, solicita, clama, que é a compra de vacina, nós não temos as informações verídicas, nós não temos nota, nós não temos o Ministério dizendo compramos tanto de tal lugar, chegará em tal época. Não temos isso. O grupo vai trabalhar de forma remota, com 6 senadores titulares e 6 suplentes. Os membros vão poder fazer diligências, visitas externas e também se reunir com representantes da Anvisa e da indústria farmacêutica. Nessa comissão, nós poderemos discutir, inclusive convidando os atores que estão envolvidos no caso dessa pandemia, que assusta todos nós, para que possamos inquirir, perguntar e tomar as informações necessárias para o bom andamento da ação do governo federal, nesse caso que é tão importante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que as sessões plenárias voltarão a ser apenas remotas a partir de segunda-feira, para conter o avanço da Covid-19. O quadro atual da pandemia de coronavírus no Brasil obriga o plenário do Senado a retomar o trabalho exclusivamente remoto a partir do dia 8, sem as sessões semipresenciais que vinham acontecendo desde fevereiro. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa nesta quinta-feira. E as próximas sessões nós retomaremos no sistema unicamente virtual,
no bunker do Prodazem, que funciona bem, com a participação de todos os senadores, mas para evitar o máximo possível a exposição dos senadores, das senadoras, dos assessores, do corpo técnico da casa, da própria imprensa, que nós devemos cuidar também. Portanto, teremos que retroceder naquela nossa iniciativa inicial de ir abrindo aos poucos. 2 senadores morreram após contrair a Covid-19. Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e José Maranhão, do MDB da Paraíba. Além deles, mais de 20 senadores foram contaminados, sendo 3 só nesta semana. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, e Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Os senadores demonstraram preocupação com as comissões permanentes do Senado, que estavam previstas para também funcionarem de forma semipresencial. Mas o que eu não me conformo, presidente, é que não tenha sido deliberado o funcionamento dentro das possibilidades e virtualmente, mas também virtuosamente, das comissões. O presidente também resolver essa questão daquilo que o senador Espiridião Ami colocou também na questão virtual, também nas comissões. Também quero aqui concordar com o meu amigo Espiridião Ami. As comissões têm que arranjar um jeito. Eu sei que a hora está difícil, é muita gente doente, muita gente morrendo. Com 12 das 81 cadeiras do Senado, as senadoras querem uma representação no Colégio de Líderes da Casa. E elas podem alcançar essa conquista já na semana que vem, quando também devem ser votados projetos da pauta feminina. A bancada feminina no Senado tem 12 integrantes: Maílza Gomes, do PP do Acre, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe e Cátia Abreu, do PP de Tocantins. Pode ser votado em breve no Senado um projeto para criar uma representação para essa bancada no Colégio de Líderes. Na reunião das lideranças, dos líderes, do Colégio de Líderes, se discute exatamente o que na semana seguinte vai ser votado no país, ou que não se vai ser votado. Então, de repente, tem um projeto fundamental para as mulheres, para as famílias, e que, de repente, os senadores acham que não é tão prioritário. Ali tem uma voz feminina, o olhar feminino dizendo, não, esse projeto, socialmente falando, é fundamental, é urgente, é relevante, faz toda a diferença. É defender projetos estratégicos para o país sobre a ótica da mulher, sobre a ótica da sensibilidade da mulher. Então, nós vamos não só falar, como nós vamos poder votar no Colégio de Líderes antes de vir para o plenário. No plenário, da mesma forma, outra força política. Aqui nós vamos poder falar, como qualquer líder, pelo tempo de líderes, fazer defesa do projeto ou mesmo tentar rejeitar projetos que nós entendamos que não façam bem para o país sobre esse olhar sensível da mulher. A votação do projeto pode ocorrer já na próxima semana. Primeiro é um compromisso do presidente Pacheco com a bancada feminina e ele está cumprindo esse compromisso não só no teor como no tempo. Se comprometeu conosco já na terça-feira a aprovar o projeto de resolução. Eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, conhecendo os líderes do Senado Federal, mas é muito importante que a bancada feminina, que é praticamente entre segunda e terceira maior bancada do Senado Federal, tenha voz e tenha vez. Na sessão desta terça-feira, a Procuradora da Mulher no Senado, Rose de Freitas, comentou sobre a sessão em homenagem às mulheres que o Senado vai fazer na próxima segunda-feira. Homenagear as mulheres brasileiras, sobretudo aquelas que estão vítimas de violência, mas que estão à frente desse enorme trabalho de assistir, tomar conta das pessoas nos hospitais, muitas mulheres sacrificando suas famílias, chefes de família, deixam seus filhos para prestar o serviço humanitário de atender dentro dos hospitais, fora dos hospitais e na campanha de vacinação pelo Brasil afora. Nós vamos, com a nossa ação ordenada da bancada feminina, dizer que nós não queremos aceitar a estatística das mulheres já vítimas de violência, também muitas vezes sem a proteção do governo para fazer o trabalho que elas estão fazendo. Senadores estão preocupados com a situação dos povos indígenas.
2 projetos de decreto legislativo apresentados recentemente buscam derrubar normas editadas pelo governo sobre o assunto. Um dos projetos questiona uma norma estabelecida pela FUNAI e pelo IBAMA para incentivar a atividade produtiva dentro de terras indígenas. A instrução normativa expedida em fevereiro permite parceria entre índios e não índios para a exploração econômica desses territórios. A norma simplifica o licenciamento ambiental para esses projetos específicos e, em alguns casos, prevê até dispensa de licenciamento. Lideranças indígenas e entidades de defesa dessas populações protestam contra a instrução normativa. A Instrução Normativa 01 de 2021, realizada conjuntamente pelo IBAMA e pela FUNAI, viola o nosso direito de estabelecer as nossas próprias prioridades quanto ao nosso desenvolvimento econômico. Ela impõe uma agenda que é do agronegócio, que é das madeireiras, que é das mineradoras sobre as nossas terras, sobre os nossos recursos naturais. O uso de defensivos agrícolas prejudica os mananciais de água das nossas terras, prejudica o equilíbrio ambiental dos nossos territórios. É isso que essa instrução normativa viola. O nosso direito a decidir que tipo de desenvolvimento econômico nós queremos. O projeto de decreto legislativo apresentado no Senado pretende suspender a medida, que, segundo o texto, além de inconstitucional, fere o Estatuto do Índio. As atividades flexibilizadas na instrução normativa incluem pecuária, exploração madeireira e plantio de grãos, como soja, milho, no interior das terras indígenas. O terra indígena não é, comprometendo o povo indígena, a sua saúde e diretamente o meio ambiente. É urgente esse socorro aos povos indígenas. Essa norma afronta as regras constitucionais e legais mais basilares de proteção dos povos indígenas. Toda e qualquer autorização ou modificação na exploração de terras indígenas, ela tem que passar primeiro pelo Congresso Nacional, porque está constitucionalidade. É questão da Constituição. As terras indígenas são dos indígenas. Só pode ser feito se tiver autorizado pela Constituição brasileira. Este é o sentido. Quer seja ambiental, nem mesmo os militares podem entrar que não sejam autorizados pela Constituição. Outro projeto apresentado por um grupo de senadores também quer suspender os efeitos de uma resolução da FUNAI publicada em janeiro, que estabeleceu novos critérios para identificação de povos indígenas. Antes bastava a autodeclaração. A resolução trouxe outras condições, como, por exemplo, comprovar vínculo histórico e tradicional de ocupação ou habitação entre a etnia, e também a identificação do indivíduo por um grupo étnico existente. A FUNAI diz que a mudança é para dar segurança jurídica ao processo e evitar fraudes na obtenção de benefícios sociais. Mas os autores da proposta, assim como o Ministério Público Federal, dizem que a resolução é inconstitucional. Os riscos dessa intervenção, nesse contexto atual de pandemia de Covid-19, torna-se ainda mais gravoso e pode levar a uma eventual subtração de direitos já consolidados e levar o vírus ainda para a nação indígena. Os argumentos citados pela FUNAI quanto à necessidade de proteger a entidade indígena e com isso evitar fraudes na obtenção de benefícios não podem ser usados para subtrair o direito fundamental dos povos indígenas. Infelizmente, o governo brasileiro resolveu, como a gente chama, passar a boiada, agredir o meio ambiente e as terras indígenas. O Senado não vai calar, vai defender o meio ambiente e o território indígena brasileiro. Neste final de semana tem estreia do Eco Senado, uma estreia com sabor especial. O programa celebra, nesse início de março, seu aniversário de 15 anos. Tudo começou em 2006. A ideia era ter um programa diferente na grade de programação da TV Senado, com imagens de natureza e muita informação sobre desenvolvimento sustentável e ações de conservação. Nascia assim o Eco Senado.
O programa piloto mostrou a permacultura. Aprovado pela direção da TV, conseguimos então a primeira viagem do Ecocenado para o Ceará. O Ecocenado leva você agora até o Monumento Natural das Falésias de Beberibe, no Ceará. Nós viemos até aqui conhecer um projeto piloto da Superintendência Estadual do Meio Ambiente. É um projeto que orienta o visitante que vem aqui conhecer esse visual magnífico das falésias do litoral do Ceará. E é isso que você vai conhecer agora também no Ecocenado, que já está começando. A TV Senado está fazendo 25 anos agora, nesse ano de 2021. Quando a TV Senado fez 10 anos, a ideia era renovar, o diretor veio com tudo. A ideia era apresentar novos projetos. Foi aí que eu tive a ideia de apresentar um programa sobre meio ambiente e sustentabilidade, que na verdade seria o primeiro programa sobre meio ambiente numa TV legislativa, né? Nós fomos pioneiros. A proposta de produção do programa Ecocenado chegou no momento em que a TV Senado estava exatamente buscando ampliar o seu horizonte, sair da pauta exclusivamente legislativa, digamos assim, aquela cobertura do dia a dia, para uma cobertura mais ampla, né? Buscando uma interlocução maior com os estados da federação e trazendo esse próprio sentido de federação que tem o Senado Federal. Então, e quando o projeto se apresentou como uma pauta para o meio ambiente, então foi perfeito, porque o meio ambiente já era uma discussão que estava caminhando muito bem, em discussão em todo o mundo, no Brasil também já se discutia muito, e essa foi uma decisão que se pode considerar acertada, porque hoje essa pauta, ela cada vez mais ocupa o noticiário e a atenção do público. Na edição de março, você vai ver também as imagens do emocionante manifesto dos índios Yanomami no final do ano passado, no Congresso Nacional, pedindo a ação imediata do governo federal para a retirada dos garimpeiros invasores de suas terras. Eu sou gerações de luta, eu sou gerações do povo Yanomami. Não queremos mais perder os nossos velhos, não queremos mais perder os nossos filhos, não queremos mais chorar, queremos não ser mais invadido por garimpeiros na terra indígena Yanomami. Os xamã, eles estão aqui presentes, estão acompanhando nessa audiência pública. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado e no domingo, sempre às 9 da manhã e às 4 da tarde. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje, de volta também em sua primeira edição este ano. Tchau, até a próxima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.